Olá, povo de Deus, domingo da Assunção de Nossa Senhora, 20 de agosto de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 11, 19a, 12, 1 a 6a e 10b. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 20 a 26 e versículo 28. E Lucas 1, 39 e 56. Ao contrário do que muitos pensam, Apocalipse não significa previsão do futuro, mas sim uma análise metafórica da segunda metade do primeiro século da era cristã. Trata-se de um texto que quer encher de esperança os cristãos que viviam perseguidos pelo Império Romano, além de outros fatos que podiam abalar a confiança deles sobre a vitória de Cristo. Em pouco tempo, esses cristãos presenciaram o incêndio de Roma pelo imperador Nero, a revolta judaica com a destruição de Jerusalém e de seu templo, a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a grande Pompeia e outras cidades. Nesse contexto adverso, Apocalipse quer sustentar a esperança dos perseguidos, um grito de ânimo e coragem aos desanimados e o anúncio inconteste da vitória final do Cordeiro, apesar do aparente sucesso dos maus. Por isso, vemos no trecho da primeira leitura de hoje que, apesar da grandeza do dragão, a mulher conseguiu dar à luz àquele que viria governar todas as nações com cetro de ferro. Assim, o filho dela foi levado para junto de Deus e os cristãos puderam dizer: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. A mulher de Apocalipse é a igreja, mas a tradição sempre fez um paralelo entre essa mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, com Maria. Essa representação acabou se tornando no ícone de Nossa Senhora da Assunção, ou da Glória. 1 Coríntios 15, de 20 a 26 e 28. O apóstolo Paulo mostra Cristo como o primeiro dos mortos a ressuscitar, a vencer a morte. Essa leitura é escolhida para a festa da Assunção de Nossa Senhora, pois se atribuem a Maria semelhantes méritos de Cristo, isto é, ela mereceu também entrar na glória do Pai, abrindo as portas do céu para todos nós. A vitória do Cristo sobre a morte é partilhada por Maria, que foi elevada ao céu em corpo e alma, indicando que também nós participamos dessa vitória, na medida em que assumimos nossos compromissos como seguidores de Cristo. Lucas 1, de 39 e 56. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome.
Seu amor de geração em geração chegam a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Temos hoje o relato bastante conhecido da visita de Maria à sua parenta Isabel e a oração que ela fez, que se transformou no famoso Cântico do Magnificat. Maria assume a história do seu povo e sua oração é como uma síntese dessa história. Para comprovar isso, é bom ver os textos bíblicos paralelos ao Cântico do Magnificat, que nos remetem à história do povo. Além disso, é bom também colocar a oração de Maria dentro do todo do Evangelho escrito por Lucas. Esse todo nos mostra a opção clara de Deus pelos pobres e pequenos. Por exemplo, é de grande ajuda para se entender o Magnífica compará-lo com as bem-aventuranças e as malaventuranças, onde o contraste entre rico e pobre é evidente. Comparar ainda com a oração de Jesus, onde ele diz que o Pai revelou a boa nova aos pequeninos e escondeu dos sábios e entendidos. E ainda comparar com a parábola do rico e do pobre. Em todos esses textos, o que salta aos nossos olhos é que Lucas nos mostra que Jesus toma o partido dos pobres na história, isto é, entre a causa do pobre e do rico, assume a defesa do pobre. Lucas não impõe condições aos pobres à participação do reino. Podemos concluir que Maria, por meio de sua oração, exalta a Deus Pai por sua opção pelos pobres, da mesma forma que fez seu filho Jesus. Há, portanto, uma profunda coerência entre a vida de Maria e a de Jesus Cristo. Nosso evangelho de hoje também destaca o papel profético de 2 mulheres na história da salvação. As 2 sentiram a presença de Deus na vida delas, marcando definitivamente a sua existência. Sobre a morte de Maria, a Bíblia não fala nada. São João mostra que ela, aos pés da cruz, foi dada por Jesus como mãe à comunidade. Lucas nos diz que ela estava junto com os seguidores de seu filho quando da vinda do Espírito Santo. Porém, sobre sua morte nada temos na Bíblia. Quando morreu, com que idade, onde viveu seus últimos dias na terra. O que se sabe é que nos primeiros séculos os cristãos tinham o costume de guardar com cuidado os restos mortais dos apóstolos, mártires e pessoas queridas das comunidades. Mas sobre o corpo de Maria nada sabemos. No século IV já se encontram notícias da festa devocional da chamada Dormição de Nossa Senhora. E 200 anos depois, tal festa começa a ser difundida em vários lugares. E no século VIII, a devoção popular criou uma historinha para falar do final da vida de Maria, que teria sido levada para o céu sem morrer. Isso nós encontramos nos apócrifos, textos que a Igreja não reconhece como inspirados por Deus. Durante muitos séculos, o povo cristão celebrava a devoção popular que Maria estava junto de Cristo, toda glorificada, mas não havia consenso sobre o que teria acontecido com ela no final da vida.
Depois do dogma da Imaculada Conceição, em 1854, houve um outro movimento para que a Assunção de Maria se transformasse também em dogma. E isso aconteceu em 1950 com o Papa Pio XII. Quando a gente repete o Magnífica de Maria, dizendo que Deus derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, que encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, sem a pessoa saber que se trata de um cântico de Nossa Senhora, logo aparece alguém para nos chamar de comunista. Mas esse é o cântico de Maria, que nos enche de esperança em Deus Pai, revelado por Jesus, que deixou claro que dos pequeninos é o reino dos céus. Maria toda de Deus e muito humana. Eis o segredo dos dogmas sobre Maria. Um segredo que nos ajuda a ser mais autênticos seguidores de Jesus, como Maria foi. Um beijo no seu coração.